compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Hoje vamos falar sobre Bradescão da Massa e ver se faz sentido essa frase para o banco. Banco esse que acumula mais de 20% de queda aqui do seu último pico. Além disso, vamos passar por essas três notícias. A primeira delas, por que o Morgan Stanley segue otimista, indo contra a cautela geral do mercado? A segunda que diz, tomo das ações abre oportunidade? E a terceira, que diz que o Bradesco está no caminho certo. Mas analistas do Itaú BBA querem esperar para ver. Eu vou mostrar também essa ferramenta da Microsoft. Ela que é uma ferramenta gratuita de investimento. Tem aqui recomendação de analistas, mostra os resultados, tem as previsões aqui da própria Microsoft com base nos analistas. É uma ferramenta bem completa e grátis. E por último, vamos tentar calcular aqui um preço teto projetivo com base nessa previsão da própria Microsoft. A primeira notícia reitera que analistas do banco americano, o Morgan Stanley, veem recuperação da rentabilidade do Bradesco mais cedo do que mais tarde. Após reunião com o novo presidente do Bradesco, o Morgan Stanley manteve visão positiva para a ação, com recomendação de compra, equivalente a compra. Os analistas do banco estão confiantes em sua visão de que a recuperação do ROI poderá ocorrer mais cedo do que mais tarde. O ROI, que é o retorno sobre patrimônio, atualmente está em torno de 8,6% do Bradesco, abaixo da sua média de 13,76%. O novo CEO do Bradesco, Marcelo Noronha, disse aos analistas que prefere prometer menos e entregar mais. E enquanto o Morgan Stanley está otimista, outros bancos reiteraram cautela com o banco, como foi o caso do Goldman Sachs, que tem recomendação de venda para os ativos BBDC4. E o Itaú BBA, com recomendação equivalente a neutra, preço-alvo de 15,50. Segundo aqui a compilação dos analistas, das 14 casas que cobrem o Bradesco, 10 possuem recomendação neutra, 1 de venda e apenas 3 de compra. A segunda matéria, ela traz a visão de algumas casas de análise a respeito do Bradesco, se esse tombo nas cotações ele abre uma oportunidade. Por exemplo, os analistas do BB Investimentos consideraram trocar a recomendação do banco para a compra, de olho nessa queda recente. Outra casa, a XP Investimento, ela ressalta que o balanço veio fraco, porém é importante, mais do que olhar para o passado, essa atenção ela deve se voltar para o futuro, com os novos planos do novo CEO. Ainda de acordo com a XP, as ações do Bradesco devem permanecer sob pressão e negociadas abaixo de uma vez o PVP, a curto e médio prazo. Eles finalizam a matéria com, afinal, o que fazer com o Bradesco? E trouxeram um resumo das instituições e as respectivas recomendações. Então a gente consegue ver aqui muitas recomendações neutras, BB Investimentos, XP, BTG, Mirai e Citi, além do Itaú BBA, 3 de compra na Genial Investimentos, UBS e Banco Safra. Então, de todas as instituições aqui levantadas pela matéria, a gente não encontrou nenhuma de venda. E a última notícia aqui eu trouxe porque tem a visão dos analistas do Itaú BBA. Então, de acordo com eles, paciência aqui vai ser o nome do jogo, Eles querem entender melhor o ritmo e a magnitude dessa recuperação que o Bradesco ele pode apresentar. Por hora, então, eles mantêm recomendação neutra, com preço-alvo de 15,50. Além disso, eles revisaram para baixo as estimativas de lucro para 2024 e 2025, prevendo agora 18 bilhões e 24 bilhões. Então veja que já são lucros maiores que tivemos em 2023, que foi 16,2 bilhões. E ROI de 11% e 14%. Eles já veem também essa recuperação do ROI, que atualmente está em torno de 8%. Você que, assim como eu, está comprando o Bradesco agora, quando ele apresenta esse ROI baixíssimo, você tem que acreditar que ele vai voltar a crescer esse ROI. Com certeza, o melhor momento de compra no Bradesco foi aqui em 2019, quando ele estava com ROI 8,05. Então eu prefiro comprar exatamente quando o banco está passando por esse ruído. Não que seja um ruído, uma situação real, mas assim,
onde eu aposto que esse ROI ele vai voltar a subir, do que comprar, por exemplo, que quando o ROI estava 20, estava tudo a mil maravilhas, mas também o preço ele estava mais esticado. Essa é a ferramenta da Microsoft, né? Microsoft Start. E para você entrar nela, basta digitar aqui no Google Microsoft MSN Dinheiro. Esse primeiro link aqui, você pesquisa pela sua ação, no nosso caso BDC4, que você vai conseguir ver várias informações relevantes da empresa. Inclusive um resumo aqui da opinião dos analistas. Então, com base em 13 analistas, a gente tem 3 compra forte, 1 compra, 8 manutenção e apenas uma venda. Então, se você tem Bradesco nesse momento, está com medo e está vendendo, você está indo contra aqui o consenso geral. E um gráfico interessante que eles têm aqui é esse de lucro por ação, por trimestre. Então, a gente consegue ver aqui em 2023, os 4 trimestres, né? Tinha a previsão deles e o que foi reportado. Então, no primeiro TRI, uma surpresa positiva, né? De 14%. No segundo TRI, a previsão era de 0,41 por ação, veio 0,42. No terceiro TRI, os resultados começaram a piorar. Uma surpresa negativa de mais de 25%, né? A previsão era de 45 centavos por ação, o reportado foi de 33 centavos por ação. E no quarto TRI, esse último resultado que saiu, a previsão era de 43 centavos por ação de lucro, o reportado foi de 38 centavos por ação. Eu compilei aqui esses dados, tanto de previsão quanto os que foram reportados, e joguei aqui no Excel. Então, primeiro TRI, segundo TRI, terceiro TRI, quarto TRI. Tanto a previsão quanto o reportado. Então, o total reportado foi de 1,53, R$ 1,53 por ação de lucro em 2023. Para saber o dividendo pago por ação, com base nesse lucro por ação, a gente tem que achar o payout do banco em 2023. E para isso eu abri aqui o status invest e vim aqui em payout. Então aqui a gente consegue ver que em 2023 apresentou um payout de aproximadamente 70%. Então 1,53 vezes 70% vezes 0,7, a gente tem um dividendo por ação de R$ 1,08. Aqui foi só para conferir se esses dados da Microsoft estavam corretos, né? Peguei 1,53, que foi o lucro por ação, e multipliquei pela quantidade de papéis do Bradesco, né? Informação também a gente tem aqui no Status Invest ou no Investidor 10. Número total de papéis, 10 bilhões 642 milhões. Então vem aqui 1,53 vezes 10,64 bilhões. Isso dá um lucro de 16,27 bilhões, que foi o lucro apresentado na última apresentação, juntamente com o resultado do quarto trimestre. Então, esses dados aqui estão corretos. E o legal aqui dessa ferramenta é que a gente pode utilizar a previsão deles para o ano de 2024 para calcular um preço teto projetivo, sem depender, sem ter que pagar alguma casa de análise ou AGF+, por exemplo. Vou colocar aqui na tabela todos esses valores de previsão. Aqui estão, totalizando 1,72 por ação, lucro por ação. Mas aqui a gente já viu que em 2023 eles erraram. Eles erraram para cima aqui na previsão, né? A previsão era 1,64 por ação. O reportado foi 1,53. Vamos ver a porcentagem que eles erraram aqui. 1,53 dividido por 1,64. Então teve aqui uma surpresa negativa de 7%. O reportado foi 7% menor do que a previsão. E dessa mesma forma, para a gente calcular nosso lucro por ação projetivo, eu vou utilizar aqui uma perda também de 7%, de acordo com a previsão deles. Então, eu coloquei aqui 1,72, que é a previsão, e vou multiplicar por 0,93, né? Vou considerar uma perda aqui de 7%, igual 1,72 vezes 0,93. Então, 1,59. Vamos supor, então, que em 2024, o Bradesco ele apresente 1,59 de lucro por ação. Simulando aqui o mesmo payout, vamos ver quanto daria de dividendo por ação. Aqui, 1,59 vezes 71%. R$ 1,13 de dividendo por ação. Já é um dividendo por ação maior do que a gente teve em 2023. E para calcular um preço teto projetivo com base nesse valor aqui, de R$ 1,13, que é de acordo com a previsão da Microsoft, bastaria pegar esse valor e dividir por 0,06, que é o mínimo que a gente aceita para receber de dividendos. L12 dividido por 0,06.
R$ 18. R$ 18 em BBDC4. Ah, mas eu não quero só 6%, eu quero garantir 8%. Então você vem aqui, pega esse valor aqui, essa previsão, divide por 0,08. Então seu preço teto agora já seria menor. Agora o seu preço teto, em vez de R$ 18, é 14,19. BBDC4 no momento negocia 13,43. Então você ainda teria margem de segurança para comprar o banco. Aqui então, o que eu estou fazendo na prática, né? Comprei dia 15 um pouquinho de Bradesco, BBDC3, a esse preço que está aí na tela. E hoje, dia 16, fiz mais uma comprinha pequena e vou continuar aumentando posição enquanto respeitar o meu preço teto. Hoje vocês viram a opinião de algumas casas de análise e viram o que eu estou fazendo no momento com o Bradesco. Essa decisão de comprar ou vender um ativo, ela deve ser feita por vocês com muita responsabilidade. E o intuito aqui do vídeo foi só trazer algumas informações que podem ajudar nessa escolha. E se esse vídeo te agregou de alguma forma, peço que se inscreva no canal e deixe seu like.